Vou passar a palavra. Eu pus primeiro o David, está aqui primeiro o David Ben. Se não se importarem, depois, como são os dois editores, o Pedro e o Mbate Pedro, falariam depois. Eu daria a palavra neste momento ao David Ben, que tem como título Heranças de Pólvora, Confissões de uma suposta geração da paz. Portanto, David Ben representa aqui nesta mesa a geração mais jovem, não é? E traz um registro poético, também com oratória. Digamos, a poesia dele é uma poesia que precisa de ser lida em voz alta, às vezes até quase cantada, e que evoca outras preocupações e outros ritmos linguísticos que vêm do centro do país. Eu vou passar a palavra ao David Ben, que com uma das suas primeiras obras ganhou logo um prémio muito significativo, que é o Prémio da Imprensa Nacional Casa da Moeda, aqui, que justamente um outro poeta, que é o Pedro Pereira Lopes, acabou de ganhar este ano. Ou seja, a poesia moçambicana está de parabéns, é uma grande poesia, sempre foi. Palmas! Alô? Este funciona. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ana Mafalda pela oportunidade, pela amizade e por tudo, na verdade. E também agradecer a vós pela vossa presença. A minha apresentação não será muito técnica. Na verdade, não será técnica, porque de arte, ou seja, de teoria literária, eu sei patavina. Então, eu trago comigo algumas fotografias que acredito que darão forma e vida ao tema que me propus abordar. E esta primeira fotografia capta, como em todas as outras segundas-feiras, uma mulher a descer do Monte Vumba com o marido. Vão ser projetadas? Não? Serão projetadas aqui. Então, eu dizia, uma mulher a descer do Monte Vumba com o marido, homem alto, magro, cabeludo e estudado. Na carroçaria, trazem algumas toneladas de milho, colhidas na Vista Alegre, o ponto mais próximo do céu. E no sopé da montanha, em Macorreia, já ao anoitecer, descarregam a carga no quintal. E é aí que a rotina se quebra. A mulher insiste que o milho deve ser guardado na despensa antes que a escuridão se instale. O marido, exausto, retruca que o dia seguinte seria suficiente. Relutante, a mulher enche o cesto e atravessa o pátio em direção à casa. Ele hesita, mas como vocês devem saber, o remorso vence a fadiga e junta-se a ela. Entre sombras e silêncios, concluem juntos a tarefa, como quem, sem se dar conta, renova este pacto quase invisível da vida conjugal. Depois, a mulher senta-se na sala, exausta, e rompe nela um grito. Segue-se aí o silêncio, mais longo que o primeiro. E 2 horas depois, numa cama sem nome, sob os cuidados da parteira, que por acaso é vizinha do bairro, nascia eu, David Benen, na noite do dia 16 de agosto do longínquo ano de 1993. O país também tentava renascer, um ano depois dos Acordos de Roma, entre escombros, medo e incerteza. As estradas
por exemplo, estavam vazias, a terra desolada, os sortudos regressaram da guerra loucos, alguns incapacitados. Outros ainda dormem em camas, em campas, dizia eu, desconhecidas, na companhia de estranhos. As mulheres ainda esperam pelo retorno dos maridos, pais, filhos, avós, irmãos. Mas o vazio, nas ruas, ainda persiste. Alguns refizeram a vida, tomaram outras esposas, tiveram outros filhos, mas quando cai a noite e se deitam, é a primeira mulher. São os primeiros filhos que regressam em forma de silhuetas, apontam-lhe os dedos, chamam-lhes nomes que não suportam ouvir, e muitos desses homens acordam em pranto, na calada da noite. E o que se escuta são pedidos de desculpa murmurados à surdidez do tempo. Os outros sonham, noite após noite, com os homens que fuzilaram, com as casas que queimaram, com as famílias que desalojaram. Sonham com as mulheres que violaram, com o sangue que calou o grito e com os deuses, esses deuses cegos e mudos que não acudiram. Mas há também aqueles que, mesmo tendo regressado a casa, não conseguem tocar as suas esposas, porque quando lhes abrem as pernas, deparam-se com a vagina a chorar, a mesma que outrora foi violada por baionetas. E dizem que pertenço à geração da paz, mas eu carrego comigo o pó da pólvora que ainda ressoa no silêncio dos meus pais, desconhecidos e invisíveis na sombra que cobre as ruas. A paz veio, tem dito, e eu não discordo. O trauma ficou. Eu nasci nele. E é nesta semente que germina da aridez que a palavra abraça a metáfora, que a palavra conhece os seus, a poesia. Eu cresci no limbo. Zimbábue na mão esquerda e Moçambique na direita, separados por pilares de cimento e interligados pelas mesmas memórias e mesmos traumas. E neste pedaço do universo, as madrugadas eram iluminadas pelo Nyamatsatse, a estrela guia, e pelo gado na capoeira a indicar a hora em que os mais velhos saíam para a machamba. Os bois, no curral, sabiam muito bem que as terras esperavam ansiosas pelo corte da charoa. E às 9 da manhã, os moços eram dispensados para a machamba, da machamba. Levavam gado para os verdeados vales na companhia dos amigos. E naquele espaço, o rei era o dono do boi que batia noutros, e só a ele cabiam as mangas mais saborosas. E os meus bois não se distinguiam de mim, eram mansos, e o mundo quase sempre os feria sem piedade. E as meninas, por outro lado, deixavam a machamba às 11 para a cozinha. Chima e peixe seco era o costumeiro. Eu preferia rato assado. O meu pai ensinava-me a fazer armadilhas e ao nascer do sol, nós íamos ver se algum rato se deixar enganar. David, cuidado ao levantar a pedra. Às vezes é a cobra que se deixa prender, dizia o meu pai, acendendo o cigarro. E quando caía a noite, depois do banho no riacho, ao som do luar, o meu pai contava histórias e, magicamente, os mistérios do mundo, quase todos, cabiam na sua voz. Todas as histórias por ele contadas começavam da mesma forma, mas tinham sempre finais diferentes. Eu acho que aprendi com ele a importância da surpresa, do inesperado, lição que viria a ser fulcral na minha criação poética. E quando nada mais saía da boca dele, vinha a música, os grandes compositores zimbabuianos, Leonard Jakata, Osaya Chipanga, Oliver Mutukudzi, Thomas Mapfumo, Leonard Dembo, Simon Chimbeto, Alec Macheso, só para citar alguns. Havia algo nesses compositores que me chamava a atenção, a acutilância das metáforas, o requinte da palavra e, acima de tudo, o ritmo assente numa tradição que me conhecia profundamente.
Eu acho que foi através deles que pensei pela primeira vez em escrever poesia. Depois veio a leitura, naturalmente, e com ele este suado ofício da lapidação. Eu acho que eu sou fruto de muitas palavras, de muitas mãos, diria. Umas palpáveis, outras etéreas, mas todas deixaram e ainda deixam marcas em mim. E entre essas mãos, eu gostaria aqui de destacar as mãos dos escritores moçambicanos, que sempre me tocaram de um modo especial. Eu admiro neles esta coisa rara, esta facilidade com que se sentam ao lado dos mais novos, o gesto quase sagrado, portanto, de dar continuidade à palavra. Eu ontem, durante o almoço, eu estava a falar com o Sérgio. Eu dizia para o Sérgio, está a ver, ali está o Patraquim, o Armando Arturo, o Mbate, a professora Ana Mafalda. São deuses para nós. Mas estamos aqui numa conversa tão informal, em que eles não me perguntam de onde eu saio, o que eu faço, o que eu trabalho. Aqui eu sou igual a eles. É como se eu estivesse a ser arrebatado, neste caso, ao encontro deste Criador. Eu aprecio muito isto e eu respeito bastante. Eu saí de Manica em 2012, rumo a Maputo, com uma mala e 2 grandes sonhos: ser geocientista por ofício e prosador, talvez poeta por necessidade. Eu queria contar histórias como o meu pai, mas também queria distorcer a linguagem, ser navalha, como os compositores zimbabuianos e os poetas que li na infância. E num desses dias, Suleimane Kassam, outro grande, depois de várias sessões oficinais, olhou para mim e disse: David, com aquela calma, né, sempre dele, imagina-te nas ruas de Zimpeto a gritar que vendes um cabrito a preço promocional. E os vizinhos saem à rua curiosos e percebem que o teu cabrito é, afinal de contas, um vitelo. É isso que penso da tua prosa. E disse, e foi-se embora com aquela elegância que é característica, né? Como de quem deixa, neste caso, a decisão em brasa na mão dos outros. Fiquei ali, parado, com a frase no tutano. E naquele instante eu soube. Era na poesia que eu iria me entregar por inteiro. E depois, obviamente, veio também a outra suada procura pelo chirlear diferenciado, pela voz única, pela autenticidade e o medo quase inevitável de se desgrudar dos mestres. Como vocês devem saber, os caminhos novos são sempre sombrios, né? Especialmente quando se tem nas mãos fórmulas que parecem imutáveis. E esta procura, a meu ver, é quase sempre uma luta perdida, não é? Porque esses cordões umbilicais que cortamos, tanto na dimensão que cabe nas nossas palmas, eles sempre reaparecem na ponta dos dedos, nos míseros 10 centímetros que vão separar, portanto, o dedo do teclado e também do inconsciente. E cada palavra que me sai para o papel tem sempre a face de um mestre que a suturou. E acredito cegamente que a excentricidade do ato vai residir no silêncio, na umidade, no frio que se faz sentir na rua, do outro lado da janela, pela madrugada. E no que concerne à herança, eu diria que sou um filho pródigo, porque abocanho até o que não me diz respeito. E eu vou construindo esta casa que a professora aqui estava a falar, que alguns de vocês, de certa forma, tiveram a oportunidade de conhecer, e talvez alguns, depois desta apresentação, terão interesse em conhecer a minha casa poética. E trata-se, na verdade, de uma casa com várias faces, feita de tijolos vindos de quase todos os quadrantes do mundo. E eu gostaria, se me permitirem, obviamente, de me concentrar em alguns desses tijolos que considero fundamentais, portanto, na minha construção, na construção da minha casa poética. E o primeiro tijolo contém o poder descritivo de Francis Ponge, o francês, cuja forma se ergue
na contemplação pura das coisas simples, sem a intenção, obviamente, de alterá-las e nem sequer interpretá-las, apenas permitindo que se revele como elas são. E o segundo tijolo relembra, portanto, a brutalidade ou a visceralidade com que Dambuzo Marichera, o grande poeta zimbabuiano, costurava o verso. E, acima de tudo, a sua implacável honestidade. Eu amo a honestidade. E há também o tijolo com a cara da guerra de Biafra, né, que silenciou o outro grande poeta nigeriano, Christopher Okegbo, poeta que vai, de certa forma, aproximar o moderno ocidental ao mito africano. E eu tenho um enorme interesse por esse tijolo, porque depois de quase uma década em que eu vivi no Oriente, sempre senti saudades de casa como poeta. E como vocês devem saber, a casa é única e mais do que ninguém, somos nós quem pode dar nome às nossas próprias cicatrizes. E existe também um outro tijolo que quase não sobressai. E trata-se de um tijolo cantado, obsceno, e que se despe da linguagem, portanto, aprumada, perdoe-me pelo termo, das academias. E o seu dono é Allen Ginsberg, da geração Beat, não é? Que me foi apresentado pelo professor Cabrita. Ele sempre tem estado a puxar as minhas orelhas nos últimos 6 anos. E há, por fim, 2 tijolos de casa. Embora talvez a própria casa não os reconheça plenamente como seus filhos, é uma provocação. Eu falo do Ruinófilo e o Deus restante, que deve estar aí. Através da sua natureza quase transparente, serviram-me de periscópio, conduzindo-me ao encontro de outros tijolos que trouxeram densidade, portanto, no meu trabalho. Eu falo, por exemplo, do T.S. Eliot, do Wallace Stevens, a Red Crane e quase todos aqueles modernistas norte-americanos que encontrei tanto no Ruinófilo como no Patraquim, como este portal, tanto ao seu encontro. E os mestres que aqui cito, ao meu ver, produziram ao longo do tempo, cada um obviamente com as suas peculiaridades, aquilo que sempre chamei de paredes de areia. Sempre que os leio, sinto-me como uma bola de água lançada sobre eles. E eu vou percolando, pelos interstícios e sei, mais do que ninguém, que não há caminho algum que tenha audácia de me levar de volta, portanto, ao Monte Vumba. E esta percolação entre os graus de areia, entre os versos atemporais, é, na minha ótica, um portal de peregrinação a caminho do antes e do depois. Porque trata-se de uma poesia movediça, que não se fixa em nenhum espaço ou tempo. E hoje, só para terminar, dizem que vivemos no tempo da facilidade, da ejaculação precoce. Há um pingo de verdade nisto, não é? Eu seria hipócrita se o escondesse. Mas também é o tempo em que a palavra passou a pertencer a todos. Temos diante de nós a maior biblioteca do mundo, que é a internet, e ninguém tem o poder de censurar o que lemos. Lemos Charles Bukowski, lemos Harry Miller, porque nos apetece, porque está certo e porque é humano. E por exemplo, né, nos últimos anos, surgiu uma pequena revolução silenciosa. São clubes de leituras, saraus de poesia, editoras independentes espalhadas por todo o canto do país. E nesses espaços descentralizados não há idade, nem título, nem hierarquia, mas apenas a sede pela palavra. E como resultado, os maiores prêmios da literatura em Moçambique já não são ganhos apenas por autores da grande cidade. Acho que vocês conhecem a grande cidade. Mas são jovens provincianos, entre aspas, que têm trazido esses prêmios para casa. E não é mentira dizer que há novos polos de discussão, de expressão. E eu creio que os mesmos devem ser discutidos, trazidos para dentro das academias, e é urgente dissecar este fenômeno. Porque nós
somos intrínsecos, somos introspectivos e muitas vezes o singular, para nós talvez, é mais importante que o coletivo. Mas quando dois singulares se reconhecem, aí nasce o coletivo. A nossa pequena, grande revolução silenciosa. Se antes escreveram com a guerra em brasa, nós escrevemos em cinza, na incerteza do que delas há de nascer. Muito obrigado.